Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, começamos mais uma prova do PISM, a prova do processo seletivo para 2017. E vamos começar com a questão assim que o pessoal mais desespera e mais tem dúvida, que é uma questão que envolve reações químicas, não é? Então, assim, é uma questão que exige muito de conhecimento do ano anterior, exige você saber sais, saber como um sal é obtido, saber nomenclatura. Então, toda aquela matéria do primeiro ano de funções inorgânicas, características de ser ácido, base, sal, sal ácido, sal base, tudo isso é o que aparece para você nessa primeira questão. Então, toda vez que isso aparece nas aulas, nas provas, o aluno está estudando, ele traz para mim e fica muito perdido, porque é um conteúdo do primeiro ano, final de primeiro ano, e a galera não domina. Então, eu vou fazer ela aqui com muita calma, com muito detalhe. Vai ser até um pouco longo, porque vai ser uma aula bem completa para poder discutir. Então, fica por aqui, assiste até o final. Tem dicas, né, para a gente poder trocar uma ideia aqui. E para você poder mandar muito bem, pessoal, nessa questão, você precisa deixar o seu like aqui no vídeo. É o seu like que vai fazer fixar todo esse conteúdo, o seu like, o seu comentário. E além disso, esse like e esse comentário diz para o YouTube que esse vídeo é legal, que te ajudou. Então o YouTube divulga para mais pessoas, que é o objetivo aqui, pessoal. Sempre divulgar esse conteúdo, sempre ajudar o pessoal que está estudando, beleza? Então fica por aqui, você já sabe, aqui nós falamos de química, é química, vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que vem nessa primeira questão aqui? Ela fala assim, um caminhão com 17,6 metros cúbicos de ácido sulfúrico colidiu com outro caminhão, provocando vazamento de todo o ácido. O produto percorreu o sistema de drenagem e atingiu o córrego Pissarrão. O ácido ficou contido em uma pequena parte do córrego, o que possibilitou aos técnicos a neutralização do produto. Para minimizar os problemas ambientais causados pelo acidente descrito acima, indique qual dos sais abaixo pode ser utilizado para neutralizar o ácido sulfúrico. Então, no primeiro momento, a gente vê que houve um vazamento de um ácido, ele fala de neutralização, então o pessoal já logo quer pensar o quê? Numa base, né? Neutralizar. Ácido mais base, sal e água, morreu a nota, acabou a questão. Mas aí que vem a primeira dificuldade. Não existe nenhuma opção aqui com base, né? Ele deixa claro para você, indique qual dos sais abaixo pode ser utilizado para neutralizar. Então ele quer aqui, pessoal, um sal que tenha caráter básico. Ele quer um sal que seja capaz de neutralizar aquele ácido. E aí que a galera começa a ter problema. Porque se fosse uma base, hidróxido de cálcio, magnésio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, enfim, hidróxido de alguma coisa, a questão ficaria muito fácil. E não é um sal. Então você precisa achar um sal que tenha caráter básico, um sal que quando em solução vai formar uma base, um sal que quando tiver com um ácido, ele vai neutralizar. Então para isso, eu vou passar para você aqui, né, 3 observações teóricas e a partir dessas observações eu vou construir o raciocínio da questão com você. Então vai ser uma resolução bem teórica mesmo, porque é uma questão que o pessoal tem dificuldade, então eu não quero fazê-la superficialmente. Né? Gabarito você acha fácil na internet, tem no site do PISM, você pega. Não é isso que eu quero. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma revisão, aproveitar e dar uma aula sobre esse tema. Então, olha só, o que você precisa saber lá das reações de neutralização? Vou colocar aqui a primeira observação. Quando você reage, pessoal, um ácido forte com uma base forte, você vai formar um sal neutro. Então, um sal que vem de um ácido e uma base forte, lembra que sal é o produto de uma reação de neutralização, de um ácido mais uma base. Se o ácido for forte e a base for forte, o sal é neutro. Por enquanto, eu vou colocar a observação, depois eu vou pegar item por item desse e vou mostrar para você de onde vem cada um desses caras para você poder compreender. Então, a primeira informação, ácido forte mais base forte dá um sal neutro. Segunda informação, pessoal, um ácido forte que reage com uma
base fraca, ele vai gerar um sal que tem caráter ácido. E a terceira informação, que é importante, é quando um ácido fraco reage com uma base forte, ele origina um sal de caráter básico. Então, veja bem, galera, a gente já sabe o que a gente quer. A gente quer um sal de caráter básico, porque a gente quer combater o vazamento de ácido sulfúrico. Então, eu quero neutralizar o H2SO4. Então, eu preciso ver dessas alternativas qual destes sais foi gerado por um ácido forte e uma base fraca. Quando eu achar isso, eu vou achar um sal básico. Então, isso aqui, né, é a teoria que você precisa e eu vou olhar alternativa por alternativa e eu vou te mostrar por que isso acontece dessa forma. Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui, o A, é o cloreto de sódio, é o NaCl. Esse cara, pessoal, ele foi obtido de que maneira, né? De onde veio esse sal? Esse sal, ele veio da reação de um ácido clorídrico, ácido, mais a sua base, NaOH. Quando você tem essa reação, o que vai acontecer? Esse cara libera H+, Cl-, aqui é uma base, OH-, Na+. Por isso que forma água, não é? OH com H, H2O. E qual que é o sal formado? ClNa. Então, o NaCl, melhor dizendo, não é? Tá aqui, ele é o nosso sal. Ele está vindo, pessoal, do HCl. HCl é um ácido que forte. E hidróxido de sódio é uma base forte. Então, um sal que vem de um ácido forte e uma base forte, ele é um sal neutro. Então, ele não vai servir para neutralizar, ele não tem caráter básico. Letra A, tá? Errada, não serve. Mas, Arthur, como é que eu sei ácidos fortes? Presta atenção, então, ó. Ácido forte. Se ele não tiver oxigênio, se ele for um hidrácido, é o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Então, HCl, HI, HBr. Esses caras são fortes. Qualquer um diferente desses é fraco. O HF, ele é moderado e qualquer outro, H2S, HCN, ele é fraco. Então, anota aí, faz um resuminho. E se ele tiver oxigênio? Os ácidos fortes com oxigênio, pessoal, os mais comuns, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clórico, ácido perclórico, esses são alguns dos ácidos principais aí dos ácidos fortes. Mas a gente vai seguir a relação aqui. Então a letra A não serviu. Vamos ver a letra B. A letra B, pessoal, ela é o cloreto de amônio. Tem que saber a nomenclatura, não tem como fugir não. Ó, cloreto de amônio é esse cara. Então, ele vem de quem? Ele vem do HCl mais o hidróxido de amônio. Então, ele vem desse cara. A HCl, pessoal, a gente já viu, é um ácido forte. Mas e o hidróxido de amônio? É uma base fraca. Então, essa reação vai gerar o cloreto de amônio mais água. Deixa eu ver se a câmera está em cima. Um pouquinho só, tudo bem. Então, vem de um ácido forte com uma base fraca. Então, esse ácido, esse sal aqui, pessoal, ele vai ter qual característica? Esse sal, ele vai ter uma característica de um sal ácido. É isso que a gente quer? Não. A gente quer um sal de caráter básico. A letra B não serve. Mas, Arthur, beleza. Ok, eu entendi que você colocou aquilo ali, mas eu não consigo ver por que esse sal ele é ácido. O que acontece, pessoal? Quando esse sal cair na água, né, ele dissolver na água, ele vai gerar quem? Ele vai gerar o NH4 mais e vai gerar o Cl-. O Cl-, ele é um ânion de ácido forte. Ele não faz nada com a água, mas esse cara aqui faz. Quando ele encontrar com a água, como é uma base fraca, o alfa não é 100%, esse cara quer voltar a ser base.
Então aqui, ó, ele vai voltar a ser NH4OH e H+. Então ele vai vir na água e vai pegar a hidroxila para ele e vai liberar um H+. Então é por isso que esse sal tem caráter ácido. Quando colocar ele em água, ele libera H+. Mas Arthur, e o cloreto? O cloreto ele não tende a pegar a água e voltar a ser HCl e liberar OH-, não? Não, porque como esse cara é um ácido forte, ele tem o alfa praticamente 100%. Ele separa totalmente, não há volta. Então isso aqui, ó, não ocorre. Por quê? Porque ele vem de um ácido forte. E é por isso que o sal aqui é neutro, Na e o Cl. O Na não vai querer voltar a NaOH. O sódio não vai querer mexer com a água e voltar a ser hidróxido de sódio. É uma base forte, por isso que o sal é neutro. Vou fazer isso mais vezes para os próximos, tá? Vai ficar mais claro porque eu vou repetir isso aqui. Então, por que que esse cara ele é ácido? Por causa da base fraca. O amônio ele tende a voltar a ser hidróxido de amônio e para isso ele precisa liberar H+. Por isso que um sal que vem de ácido forte com base fraca, ele tem a cara de ser um sal ácido. Beleza? Vou fazer os próximos aqui para ficar mais claro. Olha só, vamos pegar aqui. A letra A já não é, a letra B não é, letra C. O carbonato de cálcio. Então, carbonato de cálcio é esse cara aqui. Carbonato de cálcio. Pessoal, é um sal, ele tem que vir de um ácido e uma base. A base, a gente sabe que é o hidróxido de cálcio. Então, tá ele aqui. E o ácido? O carbonato vem do ácido carbônico. Então aqui, ó, hidróxido de cálcio, uma base do grupo 2, base forte, ácido carbônico, ácido fraco. Quando essa reação acontecer, ele forma o carbonato de cálcio mais água. Então o que a gente colocou no resumo? Sempre que o ácido for fraco e a base forte, o sal é básico. É isso que eu quero. Eu quero um sal de caráter básico. Mas Arthur, por que esse sal é de caráter básico? Quando ele for colocado em água, o que vai acontecer? O cálcio ele vem de uma base forte. Então a gente não corre o risco dele fazer isso aqui, ó, e liberar um H+. Ainda ficaria com uma carga positiva aqui, não é? Porque são duas. E liberaria H+. Isso não vai acontecer porque o cálcio não tende a voltar a ser a base. Ele não tende a voltar a ser hidróxido de cálcio, porque é uma base forte ioniza 100%. Ela não volta, sempre vira toda a decomposição, né? A sua dissociação, melhor dizendo. Então isso aqui não existe. Essa parte aqui não vai acontecer. Por outro lado, quando eu coloco o carbonato na água, olha o que acontece. Que vai acontecer o seguinte, como esse cara vem de um ácido fraco, ele não tem um alfa de 100%, então ele não ioniza 100%, ele tende a voltar. Quando ele voltar, ele vai querer, perdão, aqui é 2-. Ele quer voltar a ser o ácido dele de origem. Então, para isso, ele vai vir aqui, ó, vai pegar o H+ da água e vai liberar o OH-. Então, ele vai vir aqui, vai liberar um OH-. E não só isso. O bicarbonato agora, ele vai reagir com mais uma molécula de água para voltar a ser o ácido carbônico e liberar outra hidroxila. Então, nesse caso aqui, eu formei um sal básico. Eu formei aqui, ó, liberei 2 hidroxilas que vão reagir exatamente com o ácido sulfúrico que ele queria. Então, com isso, esse sal é básico. Por quê? Tem caráter básico, porque foi formado de um ácido fraco com uma base forte. Resposta certa, letra C. O carbonato vai fazer esse papel. Outra forma de interpretar, pessoal, é a seguinte. Quando você colocar o carbonato, 2-, aonde tem muito ácido, ele vai retirar o ácido para poder virar. Ele tira 2 ácidos
e vira o ácido carbônico, que decompõe em CO2 e água. Então, quando você pegar o carbonato e jogar num meio que tem ácido, ele volta a ser ácido carbônico e aí decompõe em CO2 e água. Então, ele reage com o ácido sulfúrico, neutralizando esse ácido sulfúrico. Tanto do ponto de vista que é isso aqui que está acontecendo, ou simplificadamente, o carbonato pode pegar o H+, que veio lá do ácido sulfúrico, e neutralizar ele, né, se transformando em CO2 e água. Então a resposta certa é a letra C. Eu vou continuar fazendo para você poder visualizar melhor o que está rolando. Letra D, galera. A letra D fala de sulfato de magnésio. É esse cara aqui. O sulfato de magnésio, pessoal, ele vai ter que vir do hidróxido de magnésio mais a reação com o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é ácido forte. Hidróxido de magnésio, ele é base fraca. Então, ácido forte, beleza, base fraca. O que vai acontecer? Esse sal, quando você colocar ele em água, o sulfato não vai fazer nada. Por que não vai fazer nada? Porque ele vem de um ácido forte. Mas a base não. Esse magnésio 2+, ele vai querer reagir com a água para poder pegar a carga negativa, enquanto o H+ fica positivo. Então, resultado, vai formar essa espécie aqui, ó, e vai liberar um H+, ou seja, liberou mais ácido para o meio. A gente não quer isso. Esse sal aqui, ó, que vem de base fraca com ácido forte, ele é um sal ácido por culpa do magnésio. Tá aqui o resumo para você. Ácido forte com base fraca, sal ácido. Não é o que eu quero. E para finalizar, a letra E, só para fechar aqui bem fechado. A letra E é o brometo de potássio. Então, KBr. Esse cara, ele é formado da reação do hidróxido de potássio com ácido bromídrico. Ácido forte com base forte. Esse sal, ele é neutro. Então, ele é neutro, ele não vai reagir, ele não vai produzir nem meio ácido, nem meio básico. Por quê, Arthur? Porque não existe essa reação aqui, ó. O potássio não vai querer voltar a ser hidróxido de potássio, né? Quebrando aqui, ó, potássio mais, hidroxila menos. Essa reação não vai acontecer, porque isso aqui é uma base forte, tem alfa de 100%, então isso aqui não ocorre. A mesma coisa com o brometo. O brometo, quando tiver em presença de água, ele não vai capturar esse próton e liberar OH-. Mas, Arthur, por que ele não vai fazer isso? Porque o ácido bromídrico é um ácido forte, ele não faz isso. Quem faz isso é um ácido, por exemplo, carbônico, que é um ácido fraco, ele tende a voltar. Então, galera, tá aqui, né? Por que a letra A não pode ser, por que a B não pode ser, por que é a C, por que não pode ser nem a D, nem a E, e eu deixei o resumozinho para você aqui. Então, essa questão ficou longa, porque eu fiz com muito detalhe mesmo, porque o pessoal tem muita dúvida, já que a matéria é lá do primeiro ano, basicamente, né? Grandes informações aqui, os principais são do primeiro ano. Meu querido, eu vou deixar aqui em cima para você, ó, um convite para você ir no meu Instagram, porque no meu Instagram eu faço um trabalho em paralelo. Eu divulgo lá mapa mental, eu divulgo memes, final é importante, a gente ri, vídeo de experimento, aqueles experimentos que a gente gostaria de fazer, né? Colocar fogo, explodir, raio laser. Então, esse tipo de coisa tem lá. Tudo muito comentado, inclusive muitas questões de reações, como você está vendo aqui, tem lá em experimentos para você ver. Então, considera dar uma conferida lá, me seguir, curtir e compartilhar o conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, tenham todos bons estudos e valeu!